gostaria de anunciar a nossa próxima palestra, LED Laser na Alopécia Capilar, ministrada pela professora Caroline Seve, que possui graduação em Estética e Cosmetologia pela UBRA, Canoas, Rio Grande do Sul, mestrado em Gerontologia Biomédica pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em ortobiomolecular pelo CEP, docente na pós-graduação de dermatofuncional da Camp Curso. Espero que aproveitem, porque ela vai passar experiência profissional que é bastante ampla nessa área. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite da Márcia, da HTM, para eu estar aqui presente hoje para passar um pouquinho do conhecimento dentro desse tempo que eu estarei aqui com vocês. De coração, eu espero ajudá-los. Vou dar um tempinho para tirar dúvidas no final. É um assunto um pouco complexo. Diria que, às vezes, não tão abordado na nossa área de estética. As pessoas têm uma preocupação muito maior com face, com corpo, e, às vezes, o profissional opta por trabalhar em função de algum cliente vir a solicitar o serviço, que foi o que aconteceu comigo. Eu sou da área docente, mas também tenho uma clínica em Porto Alegre, tá? Sou sócia-diretora da clínica, então atuo tanto na parte da docência quanto na parte prática. E o que eu vou trazer para vocês hoje é, na verdade, tanto a parte técnica de LED laser, de aplicação, mas a minha experiência prática do que eu coloco junto com LED laser. Não trabalho com cosméticos associados, que eu vou trazer para vocês, vou falar rapidamente agora, embora vai ter a imagem do produto que eu uso, e vou citar os nomes. Não vou conseguir aprofundar, porque não é um cosmético, vou deixar bem claro. Ele é um produto quântico, ele é um gel frequencial. Não é floral, não é homeopatia, mas não é um cosmético. Estou deixando claro desde o início, porque eu não tenho tempo hábil de entrar com vocês o que seria esse produto, embora eu vou comentar, certo? Dúvidas que vocês tenham, por favor, durante a palestra, vão levantando a mão. Eu comentei até com a Márcia e brinquei que o meu ritmo de aula ele é mais para pós. Então, a minha aula não tem uma continuidade só de slides. Eu vou lembrando de assuntos que venham a calhar e vou entrando com ele. E, ao mesmo tempo, eu coloco disposição. Se eu tiver tempo de parar naquele momento e alguém levantar o braço sobre aquela dúvida, já falo na hora. Beleza? Obrigada pelo carinho de todo mundo que está aqui presente e, novamente, pela parceria. Então, os equipamentos que a gente vai estar falando hoje são equipamentos que trabalham com LED e laser terapêuticos. Que fique claro, quando a gente entrar em comprimento de ondas, quando a gente entrar com a questão de nanômetro de profundidade, às vezes as pessoas fazem confusão, pois um laser de diodo ele chega a 808 nanômetros de profundidade também, mas o foco dele não é terapêutico. Ele é de alta profundidade a nível para epilação. E aqui eu vou estar falando de 808 nanômetros, de repente, mas não é a mesma intensidade de luz. Só o comprimento de onda. E esses equipamentos eles são de múltiplos usos. Não é somente para a questão de alopécia capilar. Eu posso estar trabalhando com ele em específico. Conheço profissionais que trabalham somente com a luz para alopécia, sem o uso de cosméticos, sem o uso de outro complemento de procedimentos. Se eu tenho um espaço onde médicos trabalham comigo e eles vão estar trabalhando com uma meso capilar, ou se eles vão estar trabalhando, de repente, com uma medicação para capilar, posso estar associando a luz. Eu não tenho interferência sobre o tratamento, ao contrário, eu posso potencializar essa ação. E posso estar trabalhando com equipamento em outras determinadas áreas, desde corporal a facial. A luz, entre tantos outros benefícios que nós vamos falar após, ela vem fazer a bioestimulação de colágeno, ação analgésica, anti-inflamatória, bactericida, entre tantos outros benefícios.
Eu decidi falar um pouquinho da luz e do equipamento para a gente conseguir palpar o que é o antes e depois, como que eu cheguei nesses resultados e por que do tipo de aplicação. E não ficar só na questão, eu usei o LED vermelho, LED laser vermelho, a tantos joules, por tanto tempo, por tantas sessões e obtive isso. Não, eu gostaria que você saísse daqui entendendo a diferença do laser terapêutico para o laser não terapêutico e as colocações de luz que eu posso estar usando. Eu vou falar das 4 lâmpadas, porém, a que a gente vai mais utilizar seria o RED. O vermelho, ele fica na casa de aproximadamente. Por que eu coloquei aproximadamente? Hoje eu estou falando aqui do equipamento do Fluence, que é o equipamento que eu utilizo. Porém, de repente vocês aqui ou já tenham algum equipamento, ou vão adquirir um equipamento e vão estar se questionando se todos são iguais. Às vezes, o comprimento de onda modifica de equipamento para equipamento. Então, a gente vai usar a palavra muito em torno, ou mais ou menos, ou aproximadamente. 660 nanômetros de profundidade, aonde ele vai fazer estímulo da síntese de colágeno, ação analgésica e anti-inflamatória, biomodulação em geral, efeito bactericida e fungicida em infecções cutâneas, escaras onicomicoses, bioestimulação dos tecidos superficiais, atingindo epiderme e derme, prevenção na formação de queloides, tratamentos de queimaduras físicas e químicas e o combate a radicais livres. Carol, tu está falando de alopécia, por que falar de todo esse contexto geral? Porque a alopécia não é fixa. Para eu entender de alopécia, eu vou ter que entender de avaliação do meu cliente. Eu acredito que a maioria que está aqui agora não estava na palestra da professora Ludmila. E ela falou muito em avaliação e falou muito da questão do organismo. Então, quando eu penso em alopécia, eu tenho que pensar assim, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando colágeno? Tem a ver com folículo piloso? Tem a ver com o fio do cabelo? Ou, de repente, se essa alopécia foi causada por um fator cirúrgico no crânio e tem um processo de cicatrização local, então eu não tenho que entender só da alopécia. Eu tenho que entender qual o tipo de alopécia que eu vou estar trabalhando. Eu coloquei a legenda como transparente, tá? Do laser infravermelho, que ele fica em torno de 800 nanômetros, chegando até 814, 817, do equipamento do Fluence. O que ocorre? Eu botei ele como legenda transparente porque ele é praticamente invisível. No equipamento, a gente vai ter a possibilidade de utilizar a máquina com o LED âmbar associado ao infra, que você não vai ver, ou somente o infra, que é quase imperceptível. Ele vai causar uma drenagem linfática local, pode ser utilizado, então, para acne pós-operatório, síntese do colágeno, ação analgésica anti-inflamatória, aumento da circulação periférica, estímulo do sistema imunológico, importantíssimo para a associação da alopécia capilar. E aqui fica também a dica de quem está na minha frente. Eu preciso conhecer e entender que somos indivíduos. Ninguém é igual a ninguém. Então, a pessoa que aparecer para eu trabalhar com alopécia, não é assim, ela não tem cabelo, está com queda de cabelo. O porquê disso? É genético? Não é genético? E isso está muito influenciado na questão da imunidade. Depois eu vou falar mais, da questão até intestinal. E o nosso profissional da área da saúde voltado para a estética, às vezes esquece do campo de avaliação mais profunda. E se preocupa em trabalhar só em cima de uma causa. Só daquela carequinha. Eu quero ver nascer cabelo. Eu quero ver que o fio se encorpe. Mas e se eu não ver todo o meu contexto? Eu vou reclamar que não está dando efeito. Entender também o porquê e quando não existe esse efeito. Que é quando não tem o folículo. Se eu tiver essa capacidade de avaliação e
seriedade de transmitir informação para o meu paciente, eu não estou iludindo, eu estou falando o que realmente foi diagnosticado e eu não estou prometendo nada. Isso está nas nossas mãos. O LED azul, vocês observaram que era laser vermelho, laser infravermelho. Aqui a gente está falando de LED. LED é coloração de lâmpada. E ele sempre vai ter uma atuação mais superficial. A gente não está falando de laser. Por isso que o nome é LED e laser. Então não se fala em laser azul. Não falei do meu tempo de experiência, mas eu estou há 15 anos na área de estética. E existia. Logo lá, 12, 10 anos atrás, vendiam laser azul para estética. Tá? Não, é LED. LED não é laser, é lâmpada, é cor, ação superficial. Ele vai ter ação bactericida no combate de micro-organismo da acne. O que tem a ver, Carol, acne com alopécia? Oleosidade. Eu investigar aquele couro cabeludo e ver se ele não tem microacnes. Eu vou estar podendo trabalhar junto. O LED azul não vai fazer ação de estabilização de pH, de drenar, de estímulo de colágeno. Mas ele vai estar me dando um controle da oleosidade. E se essa alopécia tiver a fonte como a oleosidade ou uma dermatite seborreica, uma caspa, eu vou estar atuando nas duas pontas. E às vezes o profissional tem o equipamento com as 4 lâmpadas e usa apenas uma porque a parte técnica do equipamento diz, o protocolo diz LED, laser, vermelho. E eu me torno uma pessoa limitada a fazer só o que o material técnico me passa. Agora, se eu tenho conhecimento de associar a técnica, por que não usar se eu tenho recurso em mãos? Agora, se já é uma queda por questões hormonal ou por uma questão de ressecamento, daí ok, eu não vou estar utilizando, mas se eu tenho a possibilidade, eu vou estar entrando com o recurso. A hidratação tecidual, que o LED azul ele faz, trabalha no canal de água, de captação, então eu vou melhorar até a qualidade do fio do cabelo. A iluminação facial, agora já entrando na questão de face mesmo, clareamento de manchas, olheiras, axilas e virilhas. Onde vai entrar nessa questão do clareamento? Na questão até de quem tem psoríase capilar, que se desenvolve no crânio, e eu vou estar podendo auxiliar, porque ele trabalha no canal de água. E, às vezes, a ferida da psoríase pode estar causando uma queda capilar naquele local. Então, eu tenho que entender qual que é a fonte. Eu comecei a trabalhar com alopécia da forma que eu iniciei falando para vocês. Nunca foi meu objetivo, vou trabalhar com queda capilar. Veio um paciente, veio 2, veio 3. E eu pensei, gente, vou tentar. Vou buscar as minhas possibilidades dentro do meu conhecimento. E acabou sendo um chão de trabalho hoje. Me identifiquei e digo mais. A alopécia masculina, ela é aceita. O homem não tem problema, ou a maioria, em raspar. Agora, gente, quem trabalha com alopécia feminina, vocês não têm noção do quadro que é emocional. É muito além só da queda. É eu poder devolver a autoestima para aquela mulher. O cabelo, ele é feminino. Não interessa se é longo ou se é curto. A mulher faz mecha, a mulher tem o mesmo, falando bem de estudo de gêneros, o homem não tem o hábito de coçar a parte genital masculina por cacuete, gente. É estudo, é psicológico, é ação do animal. E a mulher não mexe no cabelo à toa. E você poder devolver isso para o teu cliente é fantástico. E tem muito. O LED âmbar, então, vai ficar aproximadamente em torno de 590 nanômetros. Diria eu que é o mínimo
tá? O da HTM ele chega em torno de 617, 630 nanômetros de profundidade, onde ele vai fazer estímulo à organela ribossômica, levando à otimização de síntese de colágeno, espessamento homogêneo não térmico das fibras adensadas, atenuando alterações de elasticidade e iluminação tecidual. Aonde eu vou usar o âmbar na capilar? É quase raro, mas tem momentos que eu utilizo sim. Falando das lâmpadas, o infravermelho e o RED ele tem potencial de permeação de ativos e de cosméticos ou produtos, que é a palavra que eu vou usar para a linha que eu trabalho. O LED azul, eu não posso estar usando nenhum tipo de ativo com a lâmpada associada em cima. O LED vermelho, perdão, o âmbar, eu até consigo. Então, se é uma paciente, que eu vou dar exemplos depois, vou mostrar para vocês. Ela veio com um produto para hidratar o fio do cabelo dela, que é um fio fininho, que é um fio sem elasticidade. Tudo bem que eu estou trabalhando o coco, mas por que não dar qualidade para o restante do fio? Eu não sou cabeleireira, mas eu posso ter uma parceria com um tricologista, com um médico que é especialista. E ela vem com algum produto de hidratação, por que não aplicar uma luz para aumentar o potencial de ação desse produto? Então, se ela já é tua paciente, ela vem com aquele produto e você faz só a aplicação da luz, para devolver a elasticidade, a luminosidade, a qualidade do fio arrebentar. Coloquei essa imagem para vocês conseguirem perceber qual que é a atuação das lâmpadas. Então, os mais superficiais que eu falei, que são os LEDs, são o âmbar e o azul, eles vão ficar na casa entre os 500 e os 617 nanômetros, não chegando ou muito superficial a derme, vão ficar só na camada da epiderme. Já o LED laser vermelho e o infravermelho, eu tenho potencial de recuperação do tecido e fazer captação de permeação de ativos, cosméticos, o que eu colocar em cima da pele. Eu vou estar trabalhando para empurrar esses ativos fora todo o trabalho fisiológico da nossa pele. Estabilização de pH, processo cicatricial, bioestimulação, reorganização de cadeia de colágeno. Então, voltamos lá para a alopécia cirúrgica. Uma pessoa que se submeteu ou um acidente, ou um tumor, ou uma cirurgia necessária, por que não trabalhar aquela região para devolver a cicatrização melhor e fazer com que menor área fique sem o pedacinho de cabelo? E eu vou estar podendo estimular também a questão da cirurgia. O que eu estou querendo passar para vocês? Não façam o mínimo. Não utilizem tanto do equipamento, quanto de um produto, quanto do conhecimento de vocês com o mínimo. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho pavor da história do 1, 2, 3, 4. Protocolo pronto. Tanto de equipamento. Que bom que ele tem o recurso para, no início, você se sentir seguro em pegar. Mas saiba entender a eletroterapia daquele equipamento e poder você montar o seu protocolo. A mesma coisa aqui. Não vou tratar só aquele miolinho que está sem cabelo. Eu vou tratar um todo, inclusive a questão orgânica do meu paciente. A Ludmila falou muito em relação à pele glicada para a questão de manchas. Só que não é só manchas, gente, é o todo. E eu preciso entender disso. Se eu não tiver a consciência de perder tempo avaliando e entendendo o indivíduo que está na minha frente e pensar assim, um dia eu li, um dia me ensinaram que é o X produto com o X equipamento, tanto tempo, tantas sessões que eu vou chegar nesse resultado. E daí o resultado não acontece. Aonde está a culpa? Só no teu cliente? Se você fez todo um processo de avaliação de indivíduo e se você fez toda a conscientização de explicação para ele do que ele precisa fazer para o teu resultado, a culpa é tua. Perdão, a culpa é do paciente. Agora, se você não fez esse trabalho, a culpa é de quem? Sua.
Porque se eu não me preocupar em perguntar, olha, você está estressado? Passou por algum processo medicamentoso severo? Tem alguma doença que está sendo tratada no momento? Se eu não tiver a paciência de perguntar isso, seja para alopecia, seja para qualquer área, se não der resultado, o problema é teu. E eu nunca vou me esquecer, quando eu comecei a trabalhar em clínicas, quando eu não tinha a minha, e me apareciam com equipamentos caros para eu trabalhar, e às vezes não davam resultado significativo ou prometido ao cliente. E eu escutava um monte de coisas. E eu pensava comigo, caramba, uma empresa não vai estudar um tempão, pagar todo um arsenal técnico para lançar um produto no mercado e não dá efeito. O problema é de usuário. Ah, mas o meu cliente come. Também é problema de usuário, porque tu não explicou para o teu cliente. Estou falando de gordura. A mesma questão é aqui na alopécia. Então, contraindicações de tratamento de terapia com luz. Histórico de fotossensibilidade, cliente sendo submetido a tratamentos com ácido sintetizado a partir de vitamina A. Isso aqui é muito importante. Às vezes também o profissional esquece de perguntar. Você não é o único profissional, de repente, que está atendendo aquele paciente. E se você não perguntar, ele pode estar fazendo uso até de um medicamento mais forte, como um Rakutan, sem autorização, ou você não é parceiro do médico, você vai estar fazendo uma aplicação errônea. Então, é importante perguntar o que o paciente está fazendo fora do teu espaço de trabalho, se ele tem outro tipo de atendimento da área. Histórico de câncer de pele na região. Eu já colocaria histórico de câncer de pele e histórico de câncer, tá? Em função de todo um processo, principalmente se for falando de capilar e crânio, então se for alguma questão tumoral. Mais um parênteses aqui. Eu recebi uma cliente, não faz muito, com uma mancha, uma pinta, tá? Saliente, alta. E eu falei, olha, eu não vou lhe aplicar, porque a gente tem essa marcação aqui e eu não sei o que é. No momento que você me vir com um diagnóstico, beleza. Não, isso a minha mãe tinha, meu filho tem. Beleza. Se você não me der um recurso do seu médico, ou se constar com o médico que eu tenho na minha clínica e me vir com um laudo, eu não vou aplicar. Eu sei que a partir daquela conversa, ela decidiu buscar um dermato especializado em câncer, e era um tumor enraizado. E se eu vou atrás da história do pai, da mãe, do irmão e do filho, e lá na frente ela busca o profissional, e o médico vai dizer, daí ela diz assim, ah, mas eu fui em tal pessoa, ela usou tal laser para estimular a folícula, e pimba em mim. Depois ela vem me agradecer. Então, tomem cuidado e se protejam ao máximo que puder. Gravidez, marca-passo e glaucoma em função, mesmo que se vai a proteção, se é uma questão diagnosticada, outra coisa que não diz tecnicamente, mas que eu cuido por opinião própria, é pacientes que se submeteram à cirurgia de catarata por um prazo de 1 ano. Eu não utilizo nenhum tipo de luz pulsada, LED, laser, nada de luz próximo àquela região, só pescoço para baixo. Tá? Para eu evitar qualquer tipo de regeneração que foi feita naquele local. Alguma pergunta até aqui? Autorização médica. Tá? E eu tenho um paciente que canceroso, ele faz um tratamento fora do Brasil, então não se leva quimioterapia nem rádio. E ele se apresentou querendo fazer cavitação, ondas. E o câncer dele é um fibrosarcoma. Não é que há recursos para crescer o pelo. Eu vou entrar na questão. Se não existe o folículo piloso, eu não tenho o que fazer, não sei implante. Para ajudar na cicatriz, tá? Eu diminuir. Se é uma pessoa com tendência queloide, eu posso estar trabalhando até o pré dessa cirurgia, para melhorar a qualidade do tecido. E eu posso estar deixando ela cada vez menor. Então, vamos supor assim,
Se é um paciente que vai botar um pino ou uma prótese e vai fazer um corte maior, eu posso estar tentando colaborar para que a área que vai ficar sem cabelo fique menor. Pela cicatriz, não pela alopécia. Eu espero até 30 dias. Eu espero 30 dias. Porque não é eu que apliquei o Vitanol. E se der qualquer reação ou um efeito rebote, a culpa vai ser minha. Aonde que eu estou pegando isso? Em que sentido, gente? Ah, ela aplicou Vitanol no rosto. O rosto tem testa. Então, se eu for aplicar a luz de LED, laser, vermelho, na região do arco da tiara, tá? Se for mais aqui, porque a calvície feminina, ela é diferente do homem. Ela começa assim e vai abrindo. Então, vou ter que trabalhar a região da frente, eu vou estar atingindo com a luz a minha testa. Mais nesse quesito. Tá? Então, o que eu estava falando antes, já vou te responder. Ah, o médico diz que eu não tenho limitação nenhuma. Beleza, o teu médico. Escreve, protocola e traz. Está guardado. Nem na clínica, está guardado em casa. Se der qualquer problema, eu tenho. Tá? Então, mais nesse sentido. Se previna o que você puder. Pode falar. Estava sentado lá dela, ela falou assim, estou perdendo muito cabelo. Ela tem uma cabeleira danada. Por que não fazer nela? Se ela está perdendo cabelo, por que eu vou fazer depois que já tem uma falha? Então, isso cabe ao profissional também. Está trabalhando com a questão facial, viu até no travesseiro, na toalha, que o paciente levantou e ficou com resquício de cabelo, já pergunta. Você está com queda capilar acentuada? Porque tem uma queda normal de se perder o fio. Ah, eu ando notando. Por quê? A gente tem esse recurso. Daí vai do lado de vocês também como profissional. Ah, naquela sessão que ela vem fazer a facial dela, a corporal dela, inclui mais 20, 30 minutos, já faz o laser para ajudar na queda. Ela não tem alopecia ou a calvície ainda. Tá? Então, ele vai para todas as pontas. Antes de eu entrar nessa parte aqui, a avaliação do meu cliente, gente, é 90% do teu trabalho. Eu sou chata, porque eu sou ortobiommolecular, e eu aprendi que não tem como eu separar as coisas. Então, não tem como eu trabalhar gordura fora se eu não trabalhar o interno. Então, eu sou obrigada, na minha avaliação, saber do interno do meu paciente. Como é que é a alimentação desse paciente? Como é que é o sono desse paciente? Como é que é o sistema hormonal desse cliente? A idade dele. O trabalho de intestino desse paciente. É no meu intestino que eu tenho a absorção de microminerais, vitaminas, de nutrientes, não de macro. Macro a gente come à vontade. E se meu intestino está sujo, eu não tenho a absorção do micro. Carol, o que tu está falando? O que tem a ver com queda capilar? Tudo. Porque eu posso ter queda capilar associada à má absorção de micronutrientes. Eu posso ter queda capilar por excesso de vitamina C, excesso de vitamina A, excesso de vitamina C, falta de ferro. Falta de iodo, falta de selênio, falta de zinco. Então, como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Então, eu preciso perguntar para o meu cliente o que é o dia a dia dele. Eu sou nutricionista para dar dieta? Nunca, em hipótese alguma. Posso encaminhar? Posso. Posso dar orientações e dicas? Posso. Do tipo, corta o refrigerante. Corta o açúcar. Acrescenta isso para o teu desempenho funcional intestinal. Eu vou estar melhorando queda capilar, para quem está só com a queda. Agora, o paciente calvo que vai estar fazendo um tratamento para poder vir o cabelo, se ele tem o folículo piloso, ele vai potencializar o meu trabalho. Daí eu vou ter o resultado. Agora, se eu não fizer todo esse aporte lá na base, não vir o resultado, ele pode chegar para ti e te dizer 1001 coisas.
Como que eu não vou perguntar se esse cliente tem uma questão hormonal? Se é uma pessoa que está sobre processo de menopausa, um homem que está em processo de andropausa, eu preciso ter isso fundamentado. Doenças como diabetes, doença de Crohn, todos são fatores que vão estar causando a questão de queda capilar ou alopécia, ou a calvície. A genética entra, e muito? Pode. Aliás, eu uso LED vermelho para cicatrização de pé diabético e de ferida, porque eles têm um processo de cicatrização mais lento. Então, tu vai estar aumentando o aporte circulatório e fazendo com que esse organismo produza um metabolismo local dele um pouco mais acelerado. Pode. Então, assim, cuidar com as questões do porquê que esse cliente está passando. Quimioterapia. De repente faz 5 anos que ele teve uma quimio, mas a imunidade dele é tão baixa que ele não conseguiu restabelecer um funcionamento do organismo e esse organismo não está conseguindo responder. Carência de vitamina. O intestino, que nem eu falei. Uma pessoa desmineralizada que faz muito xixi. É ruim fazer muito xixi, Carol? Não. Mas se você for efeito descarga, que nem tipo, bota água e saiu, sim. Então, todas essas questões eu tenho que estar de acordo com o meu paciente. A ingestão de água, eu preciso. O colágeno, eu preciso. O silício, que a partir dos 23, 25 anos eu começo a perder o silício e vou acumulando cálcio, por isso que eu vou calcificando, por isso que eu vou atrofiando. Por isso a importância do colágeno. Por isso a importância da nutriestética, de dentro para fora. Se eu tenho uma célula oxigenada, nutrida, eu vou ter uma resposta melhor do meu equipamento sobre aquele tecido. Agora, um tecido totalmente intoxicado e eu querer o mesmo resultado, eu não tenho como. Isso é milagre. Eu ainda não aprendi a fazer. Então, acredita-se que é uma predisposição genética que desencadeia a reação autoimune. Entretanto, outras inúmeras causas desconhecidas podem também ser desencadeadoras. Em algumas pessoas, o cabelo cresce de novo. Em outras, não volta mais. Já tive caso de um paciente que perdeu uma faixa de cabelo e a sobrancelha em função de um tratamento dentário. E como que se chegou a isso? O próprio dentista falou. Em função de um canal e de um processo cirúrgico, a medicação que a gente colocou pode ter dado essa reação. Porque não era um quadro androgenético. Não era um quadro de hormônio e de tio, de pai, de irmão, de avô. Quando é um quadro genético, gente, é um buraco bem mais embaixo, é um caso assim, existe solução? Pode. Eu já peguei pacientes calvo, sem nada, aonde eu não prometi, aliás, eu não cobrei, que era lá no início, eu disse, vamos ver o que acontece. Deu para fazer trancinha, para fazer franja? Não. Mas ele falou, Carol, passava o shampoo e fazia espuma. Então, ele não era o meu objetivo transformar num mega cabeludo, mas era a oportunidade de eu ver se o folículo piloso existe lá dentro, eu consigo fazer esse estímulo para retorno. Se o folículo não existe, esquece. Está ligada à questão hormonal? Por quê? E por que mais nos homens do que nas mulheres? Porque a questão da calvície, da alopecia, ela está ligada ao hormônio testosterona. Só que em alguns pontos do corpo, como masculino, testículos, próstata, suprarrenal e o crânio, a enzima 5-alfa-redutase, ela faz a inversão da testosterona para dihidrotestosterona, que é a DHT, que é um hormônio fundamental na gestação para a genitália masculina e na adolescência para a questão hormonal de desenvolvimento. As mulheres também produzem, mas numa menor quantidade.
obviamente, porque ela é ligada para a genitália masculina e para a questão de próstata. Só que esse hormônio DHT, na questão capilar, ele causa uma atrofia do folículo. Por isso que o nosso pelo nunca vai ser igual aos pelos pubianos ou aos pelos axilares. É nessa região que ele causa atrofia. E causando essa atrofia, que a gente chama de miniaturização do folículo, eu vou ter as fases invertidas. A fase de crescimento, que seria a anágena, ela se torna mais lenta, e a fase de repouso, ela se torna mais longa, que é a catágena telógena. Fazendo com que o fio fique mais fininho, que é o cabelo, e mais raro. Só que quem tem esses folículos mais atrofiados e o desenvolvimento de maior quantidade de testosterona, falando do público feminino, que vai se reverter em DHT, daí eu vou ter uma calvície feminina. Aí também, porque quem tem ovários policísticos tem um cabelinho mais ralo. Não é só pela questão hormonal, é pela quantidade de desregularização do DHT. Que é a testosterona livre e a alfa-redutase vai fazer dihidrotestosterona. Ficou claro isso para vocês? Os efeitos da terapia laser na velocidade de multiplicação celular, que é principalmente a questão do LED laser vermelho, pode gerar benefícios em quadros de alopécia. O laser vermelho promove um aumento de circulação local, que eu falei antes, e ela perguntou para casos de diabetes, bem como um volume capilar. Na ausência do folículo, não prometam nada, porque, obviamente, se eu não tenho folículo para ele fazer um processo de regeneração e crescimento, não adianta para nada. Tá? Que daí entra também a questão de como eu avaliar e quantificar isso aí. Ou, se é uma área pequena, tanto masculina quanto feminina, você pode entrar com recurso, porque o início dele parece lento, mas não é. E daí você vai conseguir mensurar, olha, fiozinhos novos que não tinham estão existindo. Para isso, você vai fazer um preço diferenciado. Até porque a gente tem que ter a consciência, tratamento de alopécia, tratamento de calvície, tratamento de queda, não existe início, meio e fim. É início, meio e manutenção, para sempre. Porque se não é uma pessoa que tem um volume capilar e um peso molecular do cabelo mais firme, mais denso, uma elasticidade, a tendência sempre é perder. Em função, eu tive uma gestação, desregulou a questão hormonal, questão do pós-parto, da perda de progesterona, vou perder. Entrei em processo de andropausa ou menopausa, vou perder. Entrei num estresse agudo, oxidativo, vou perder. Então, é manutenção. Quem tem a questão hormonal e quem tem o fio menor, mais fino, mais ralo, é início, meio e manutenção. Assim, alguns parâmetros são primordiais para o sucesso da terapia. Gente, vai influenciar no tempo de aplicação, na forma de aplicação, se ela é pontual, se ela é varredura, se ela é circular. Vai influenciar no comprimento de onda e na associação terapêutica. Eu não vou ter o mesmo resultado se eu pegar só uma coisa e fizer. Eu não vou ter o mesmo resultado daquela pessoa que só tem a disponibilidade de vir uma vez por semana, no início. Eu não vou ter como comparar resultados de pessoas que fazem uma intradermoterapia, que é uma mesocapilar. Que eu tenho ativos ali. E eu entro com a luz que faz potencial de permeação e de aumento de circulação, que vai potencializar essa ação dos ativos que o médico introduziu. Então, as associações são fundamentais. Assim como um tratamento de gordura corporal, de celulite, de estria, de flacidez, de mancha, de rugas, eu tenho o tratamento home care também. O que adianta isso? Vocês vão ver também nas fotos de antes e depois dos meus pacientes. O que adianta o paciente que tem relato de alopécia capilar, genética para isso, estresse para isso,
Vai lá 2 vezes por semana, mantém um tratamento, chega em casa e quer fazer um alisamento. Não! Quer usar uma química porque a amiga fez. Gente, eu acho lindo, eu fico invejando, num bom sentido, os cabelos loiros. Eu não tenho condições de ter uma mecha. Eu, Carol. A não ser que eu queira assumir a responsabilidade de ficar calva mais cedo. Ponto. Eu tenho quadro genético disso também. Então, isso eu tenho que expor para o meu paciente. Daí você vai lá, se empenha, e ele volta falando, ai, pintei. Poxa, não. Ou usei um shampoo de uma qualidade não benéfica para isso. Ele tem que ter um auxílio de um shampoo específico, para usar no mínimo uma vez por semana, para o problema dele. Então, essa conscientização da associação terapêutica é minha responsabilidade. Exame. Me falha agora a colocação se tem alguns equipamentos de ultrassom com câmera, tá? Que eu acredito que esse tu consiga ver. Eu não tenho. Isso. É único, tá? Ele é um ultrassom com imagem. É muito semelhante, estou falando agora por uma linha do nosso personal da clínica, que ele trabalha com esse tipo de ultrassom com imagem para ver camada muscular e a água do que perdeu. Então, ele é um ultrassom que passa imagem com gráfico. Tem para capilar também, mas eu não tenho. Não. Especialista. Não diga assim, ó, vai em algum dermatologista. Quando você marcar, pergunta. Ele tem avaliação de folículo e tem laboratórios que fazem. Tá. Uhum. Laboratórios trabalham com tricologia, tá? Vai ter a questão. Existem especialistas que não são médicos em tricologia. É bacana também. Eu digo o seguinte, gente. O profissional, conhecimento é dele. Eu falo abertamente, eu não sei quem eu tenho sentado na minha frente, mas quando eu me formei, eu queria fazer uma pós e me diziam que eu não podia, e eu fiz 2. Eu fui fazer mestrado. E na avaliação do mestrado, me perguntaram, mas a tua graduação permite? Eu disse, olha, se a PUC aceitou, agora o problema está na central de vocês. Então, assim, o conhecimento é meu. Eu posso discutir num sentido de assunto e de diálogo com um médico, PhD em qualquer assunto de neurologia, se eu tiver o conhecimento, do mesmo padrão. Vai depender do meu estudo. Eu não posso atuar no que ele faz. Agora, ter o conhecimento e o entendimento está nas minhas mãos, na minha capacidade de querer ou não. Isso é fundamental. Porque é assim que você vai fazer parcerias com médicos. É assim que você vai conseguir mostrar para o teu paciente que o trabalho do médico é tão fundamental quanto o teu, ou, aliás, um vai associar o outro. É assim que a minha dermato trabalha comigo. Então, a alopécia, falando agora, bem da questão de protocolo utilizado, tá? É o Fluence. Eu coloquei aqui o principal, que é o Red Laser vermelho. Ele não vai mudar. É aquilo que eu falei. Se for uma alopécia de desenvolvimento da questão de oleosidade no couro cabeludo, uma dermatite seborreica, uma caspa, eu vou estar podendo associar o LED azul. Se for uma questão de eu pegar um produto no fio do cabelo para aumento de colágeno, para aumento de elastina local e quiser passar um LED âmbar, vou, mas são anexos. Por isso que eu coloquei o trabalho da questão do LED laser vermelho, que esse sim é sempre utilizado. Então, eu vou trabalhar em disparos de 30 segundos, vai totalizar 3 joules. Aproximadamente 10 minutos eu trabalho a área da alopécia, se não for uma área grande, se for uma área pequena, tá? Um meio ou as entradas. Agora, se for toda a área, trabalha um pouquinho mais do que 10 minutos de aplicação. Eu trabalho de forma circular,
ou pontual. Quanto um, quando outro. Vai depender, gente, do equipamento de vocês e de vocês perceberem uma questão. Quando, às vezes, a gente aumenta a dose e fica com o equipamento parado, estável, pode vir até um cheirinho de queimado. Por quê? A luz vai atrás de melaninar. Quando o cabelo é muito preto nas outras regiões, eu posso estar causando isso. Então, eu trabalho de forma circular em 30 segundos por disparo. Não adianta eu colocar direto no equipamento 10 minutos e ficar circulando, porque daí você vai aumentar o quê? A dose, não é o tempo de aplicação. Então, não vou estabelecer o tempo no equipamento. Eu vou estabelecer a dose que eu quero, por isso os 30 segundos. Ficou claro isso? São recomendadas a ideia de 2 sessões semanais e um total de 20 sessões iniciais, sendo renováveis. Eu diria quase sempre, se não sempre. Carol, pode ser mais que 2 sessões semanais? Pode, se o teu cliente tiver condições financeiras e condições de tempo no teu espaço. Tu pode fazer um dia sim, um dia não. Eu vou só estar aumentando o potencial de circulação, estabilização de pH e introdução de ativos. Podendo combinar, então, o uso de cosméticos, entre outros procedimentos associados, como a gente já falou. O que eu utilizo? Eu utilizo essa marca de produtos, que se chama Physioquantic. É uma empresa do Paraná, que trabalha com quântica. Eu fico nervosa quando eu falo isso num local que só se fala de cosmético, porque eu sei que pode dar um nó na cabeça de todo mundo. Existem mais 2 ou 3 empresas que trabalham com quânticos para estética. Lembrando, é uma empresa que trabalha com oligosterápicos, ortobiomolecular. Nós estamos falando de minerais e vitaminas. Eu não estou falando de ativos. Mas são 2 ou 3 empresas que trabalham com produtos específicos para estética. A Physioquantic é uma. Esses produtos que estão aqui são os que eu utilizo. Em determinados casos, eu uso mais um que não está aqui na foto, que é o Achante, que ele faz estímulo de colágeno. Mas aqui a gente tem o Oxil, ou Oxiflower, e o Somatus, nome comercial. Agora eu vou falar o que tem dentro deles. O Oxil e o Oxiflower, que são as mesmas coisas, só muda o nome, ele nada mais é que frequência de peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, vulgar falando, seria água oxigenada. Só vai depender a classificação de oxigenação. Aqui eu não estou falando em grau, 10%, 20%, 50%. Eu estou falando de frequência. Então, é a frequência do peróxido de hidrogênio, onde vai fazer só um processo de hiperoxigenação local, que vai me auxiliar onde? No meu tratamento. Vai me auxiliar na questão que o LED laser vai conseguir permear esse ativo, é uma onda, não é um ativo, e vai fazer uma hiperoxigenação local. Se eu tenho a questão de oleosidade, vai melhorar. A questão de dermatite seborreica vai melhorar. E o aporte circulatório sanguíneo. Se eu tenho processo cicatricial, vai melhorar. E o Somatus é hormônio de crescimento, em frequência. Tá? Então, eu vou utilizar tanto para um maior estímulo do folículo, quanto a questão do fio, de encorpar o fio e de ele crescer mais rápido. Então, esses são os produtos que eu utilizo. Por que eu coloquei a questão do cosmético também? Eu conheço uma linha que trabalha com produtos específicos para capilar. Posso usar? Se você tem o conhecimento, pode. Produtos à base de alecrim, produtos à base de óleo de melaleuca para oleosidade, ou estimulantes, gengibre, canela. Estou falando da linha mais natural. Pode falar. Aloe vera, hidratante. Também vou falar deles. Óleos essenciais, acabei de dar alguns exemplos, mas tem linhas específicas. Pode usar? Pode. Eu vou estar simplesmente fazendo com que o laser, o red laser vermelho, vai permear, vai ampliar a ação do cosmético. A pergunta dela foi se eu uso na sessão. Eu uso na sessão. Como ele é um gel,
que não tem cor, não tem cheiro, não tem ativos, eu posso usar ele associado à luz azul junto, porque ele não tem ativos, ele não é químico, ele é físico. Tá? E eu utilizo da seguinte forma, eu utilizo na sessão, junto, higienizo a região, aplico o produto e aplico a minha sequência de LED laser. Para alguns casos. Em outros casos, que eu vou falar depois, eu entro com microagulhamento também. Por que em alguns casos, Carol? Porque, infelizmente, tem pacientes que dizem assim, muito obrigado, eu não quero me submeter a essa dor. E eu tenho que respeitar. Mas se eu pudesse entrar em todos, entraria com microagulhamento em todos, porque o efeito é mais significativo, ponto. Tá? E o que eu faço também é solicitar no meu espaço um shampoo. Estou fazendo propaganda Johnson agora, da Mônica. Por que da Mônica, não da Johnson? Perdão, estou fazendo propaganda contra a Johnson. Por que não da Johnson? O da Johnson, ele tem um corante junto, tá? E para cabelo oleoso, ele interfere. Então, eu prefiro o da Mônica por ser totalmente o pH neutro, sem coloração, sem adição de nada. E nesse shampoo, eu introduzo aproximadamente 3 gotinhas de cada produto do Oxil e do Somatus. Quantidade não vai fazer diferença, porque ele é frequencial, então não tem nada a ver, 5, ou 10, ou 15, ou 20, vai fazer a mesma coisa. E eu peço que esse cliente utilize o shampoo 1 ou 2 vezes na semana. Quais dias? Os dias que ele não vai na clínica. Se é um couro cabeludo muito oleoso, eu utilizo umas gotinhas de óleo de melaleuca. Só se tiver muita oleosidade ou uma dermatite seborreica muito acentuada. Eu não lavo o cabelo de ninguém. Não. Só passo. Pode chegar seco, pode chegar molhado. Eu só higienizo o local e faço a aplicação do meu tratamento. Não, porque eu limpo a região. Só. E nos dias que ela não vai se submeter ao tratamento, daí eu peço para ela utilizar o shampoo. Eu não vou pegar um tratamento corporal de um ultrassom e não vou higienizar o local que eu estou sendo trabalhado, certo? Se eu tiver quantidade de células mortas, se eu tiver oleosidade, vai dificultar a barreira de permeação da onda. A mesma questão é na capilar com laser. Ele vai fazer a função dele e eu vou higienizar o local a ser trabalhado. Então, não, é indiferente você lavar o cabelo ou não lavar. O profissional. Não uso. Eu simplesmente limpo o local o mais neutro possível, para eu deixar esse pH estabilizado. Deixo a descamação ali. Eu vou tratando com produtos e com a luz. A luz vai me ajudar na questão da descamação. É legal que tu me perguntou, e eu gosto muito de testar. Óbvio que eu tenho que achar desculpa, termos bobo que me aceitam. Mas em que sentido? Será que eu não vou fazer um efeito rebote se eu começar a esfoliar muito aquela região que está escamando? Essas são as vezes que tu me levantou essa questão agora. Agora vou ver se eu acho uma pessoa para eu conseguir esfoliar e ver qual que é o resultado que eu tenho. E também o esfoliante tu vai ter que ter a duchinha, né? Porque para remover bem os grânulos. Daí ok. Então, eu coloquei um mais, porque o protocolo base, padrão, que eu sigo sem exceção é higienização do local com o quê? Um sabonete neutro, um shampoo neutro. Posso estar diluindo um pouquinho de clorexidine com um sorinho fisiológico para deixar ele mais diluído e depois o shampoo eu estar passando naquela região para tirar qualquer tipo de resíduo de espuma. Se eu tenho um tônico para pele oleosa, o que é a função do tônico? Não é estabilizar aquele tecido que foi removido, que a saponificação agrediu? Então, eu posso estar pegando um tônico para pele oleosa, se esse couro cabeludo for oleoso, e estar higienizando o local, sim. Produtos manipulados, tá? Eu sugiro a alguns clientes usar a solução de minoxidil a 5%, tá? Tenho médico na clínica para isso.
embora exista produtos comerciais, tipo de farmácia fechada de linha, que tem solução de minoxidil hidroalcoólico. Então, você vai estar aplicando no couro cabeludo. Qual que é a interferência? O minoxidil ele deixa o fio mais encorpado e também auxilia na questão de seborreia. Então, o fio fica mais, ele fica mais sustento, tipo, ele é mais firme, a queda diminui. A ação dele, a nível de dizer se realmente ele sozinho funciona, eu acredito que não, porque nisso eu tive o meu irmão de modelo, e ele usou 6 meses, quando ele parou de usar, voltou a estaca zero. Tá? O fio ficou gordinho, encorpado, então preenchia. A queda não diminuiu, permaneceu, mas quando ele parou de usar, 3 meses depois, a gente conseguiu verificar que ele voltou a estaca zero. Então, eu solicito que alterne. Tá? Tem solução de minoxidil em casa? Usa. Mal não vai fazer, mas ele sozinho não vai resolver. Tá? Ele vai ser um complemento. Vai ser aquela questão que a gente falou de associação ao LED, associação, o próprio dermato. Ele vai trabalhar com uma intradermoterapia e vai dizer para o uso home care seu minoxidil. Ou um Pantogard. Ah, o Pantogard. Tem outros que se chama hair interno, também é bastante utilizado. Não é hair de cabelo, tá, gente? É H-A-A-I-R interno. Não é hair de cabelo. São nutricosméticos, vamos usar esse termo aqui, mas não, são minerais e vitaminas que se sabe que quando tem a carência desses, você pode estar tendo uma queda capilar ou uma alopécia. Te respondi ou não? Pode perguntar. Gente, eu posso estar associando. Por quê? De repente, eu vou perder tempo em só reduzir a oleosidade. E eu já posso entrar com uma questão que já vai estimular o folículo. Então, se eu tenho um cluster que tem o vermelho e o azul, eu uso as duas coisas. Entendeu? Nos dias da tu diz usar o sulfato de sódio, home care, ou produtos com... A tua pergunta, vamos tentar desmiuçar ela. No meu tratamento, ela vai interferir pelo produto quântico que eu uso, que eu não uso química junto com ele. Tá? Agora, de repente, eu vou chutar aqui 3, 4 linhas de produtos. Tá? A da própria doutora Ludmila, Belcol, Bioage, Ádicos, Meso, qualquer uma que tenha algum kit para alopecia capilar, ele já é químico. Tá? E, normalmente, o sódio ele é usado como um espessante, às vezes, no produto. Tá? Então, em pequenas quantidades. Então, não vai interferir. No meu caso, interferir em função da técnica que eu uso, que é quântica. Ponto. Consegui te especificar? Mas eu jamais deixaria ela usar em casa produtos com muita quantidade de sulfato de sódio. Tudo tem. Procura pegar... Aliás... Tem muita venda aí que não existe, né? Ah, é zero. Zero aqui. Tá? Então, cuidado com o zero. Bota 0, alguma coisa. Então, só procurem alguma taxa menor. Então, eu uso o produto específico, que vai ficar a critério de vocês. Eu trouxe o que eu trabalho, mas se você já utiliza ou conhece, fica à vontade, porque, deixando claro que ele só vai fazer a associação, a luz só vai permear e potencializar. Então, eu posso estar usando o que eu achar de mais eficiente dentro do mercado. Tá? Gente, o que eu quero deixar claro para vocês, e ressaltando e agradecendo o convite da HTM, eu não visto camisetas, gente. Então, eu falo do que eu vivo. Tá? Então, se eu falasse, eu estou falando para vocês do que eu utilizo, mas se ela chegasse para mim e dissesse, Carol, eu utilizo tal linha e tenho tal efeito, bacana, que bom, um dia eu posso experimentar. Eu, se fosse do público masculino, eu não utilizaria finasterida. Pessoal, eu tenho pacientes que utilizam, pedem para a médica. Então, tipo assim, isso é muito da pessoa. Tá? A única coisa que eu faço é
fale para o paciente de vocês o que é que está sendo utilizado. Quando a gente está falando de uma cadeia hormonal. Porque se é um paciente contra, ele tem que estar sabendo o que está sendo utilizado. Só isso. Mas vai estimular a questão do fator de crescimento, que eu sou a favor. Porque vai estimular tanto o fio quanto o interno, pela potencialização da luz. Tá? Falando, gente, eu tenho o aparelho da HTM aproximadamente 1 ano e pouco, 2. As coisas vão se potencializando. Hoje eu tenho um equipamento que é esse aqui, tem um recurso maior de aplicação, de tempo de aplicação, pela área de atuação dele, pelo comprimento de onda dele. Então é isso que a gente tem que estar verificando, tempo de tratamento. Vou aplicar, então, coloquei aqui como é o padrão, o Red Laser, aproximadamente 10 minutos. Eu diria que é o meu mínimo, tá? Se a área for um pouco maior, então eu posso estender a 15, 20, até 25 se for uma área maior. E produtos específicos para finalizar eu também posso estar passando, ou aquilo que eu falei, indicando, para uso home care. As opções de extra entram, então, o LED azul, que vai estar trabalhando no fio, que vai estar trabalhando na questão da água, que vai estar trabalhando na questão da oleosidade daquele couro cabeludo, da dermatite seborreica, da caspa. Vou fazer um parênteses, assim vai indo. Quando meu paciente chega com alopécia por questões de ansiedade e estresse, eu trabalho com associações calmantes da parte quântica. Então, eu vou entrar com selênio, magnésio, silício orgânico, para acalmar esse paciente. Acalmando o paciente, o que eu vou ter? Um retorno na queda. Perguntou ali, tomar? Tomar. Tá? Mas da orto, porque eu estou falando de opcionais separado. Tá? O shampoo, então, que eu possa estar trabalhando com uma linha que tenha um tratamento específico capilar, como eu posso estar sugerindo um shampoo neutro e eu estar fornecendo para o meu cliente um extra. E o microagulhamento. Microagulhamento, volto a repetir, eu vou colocar para vocês nas fotos antes e depois quem eu fiz e quem eu não fiz o microagulhamento. Se eu pudesse passar para todo mundo, eu passaria para todo mundo, e infelizmente não são todos que suportam a dor. Tá? E o mais triste é que os maiores calvos são os homens, e esses são os que não suportam mesmo a dor do microagulhamento. Não tem anestésico que resolva o caso deles. Eu uso de 1. Tá? Por quê? Pode ser mais? Pode. O médico usaria mais? De repente usaria. Eu já acho que eu vou causar uma boa lesão com 1. E eu não estou sozinha, eu não estou fazendo apenas o microagulhamento. Eu tenho o potencial da luz, eu tenho o potencial do produto, eu tenho o potencial do home care, eu tenho o potencial da avaliação de eu introduzir o que aquela pessoa vai comer, como é que é o funcionamento de água, de sono. Como é que uma pessoa que não dorme direito não vai ter queda capilar? Eu comentei com ela, eu durmo uma média de 4 a 5 horas por dia. Eu durmo mal? Não. Eu deito e capoto. Só que eu acordo. Antes eu me estressava porque eu me obrigava a dormir. Agora eu levanto. 5h40 estava levantada. Pronto. Vamos ler, vamos caminhar, vamos produzir. Agora é a qualidade do sono que eu tenho que me preocupar. Quem está dormindo 15 horas, de repente não está tendo sono suficiente de descanso, de repouso. E está interferindo lá na minha alopécia. Daí ele vai te dizer que o tratamento não funciona. Então, se preocupe em saber o indivíduo que está na frente de você. Do microagulhamento falando também, qual que é a questão que eu vejo? O anestésico que eu maior consegui efeito para a questão facial é um anestésico que ele vira uma máscara hidroplástica. A gente sabe que dentro da cosmetologia, o que for hidroplástico faz oclusão, certo? Então, para facial, ele teve um bom retorno, só que eu não consigo colocar uma máscara na cabeça. Então, ele teve que ser em aspecto de spray. E eu não sei se foi isso, mas eu
eu, a dermata clínica e a farmácia, não conseguimos fazer um anestésico que realmente desse um suporte além do necessário. Tá? Se disser para a pessoa, não vai sentir nada, é mentira. Quem trabalha aqui, ou já trabalhou, ou já recebeu microagulhamento? Qual que é a região que mais dói? A testa. Então, se dói na testa, você já imaginaram o couro cabeludo. Coisas que a gente tem que estar preocupada também. Pessoas no processo de TPM, as mulheres, ficam mais sensíveis. Então, perguntem para o cliente de vocês. Não façam... Eu tenho pacientes que têm dor para escovar o cabelo em TPM. Como é que eu vou fazer um microagulhamento? Pula, faz só o LED laser. Depois, na outra semana, a cada 21 dias, conforme for o protocolo de vocês, entre com o microagulhamento. Perguntas do microagulhamento com a LED laser? Não, antes. Eu abro bem o tecido, trago o que eu quero para depois, com aquilo tudo aberto, eu entrar com o produto e com a luz para permear. Entro com o produto e depois com o laser. O último laser. Na verdade, ele é durante, né? Ele é junto, ele não é depois. E, tecnicamente falando, o laser, parte do infra, ele trabalha na analgesia, vocês viram lá em cima. Então, por que não usar a analgesia do equipamento antes de aplicar a solução anestésica? E por que não aplicar a solução anestésica e aplicar o laser em cima, se ele vai fazer só permeação e ampliação do ativo? Te respondi por que não é depois, é durante, é antes, é tudo junto, misturado? Entendeu? Não. Então, vamos de novo. E perdeu a linha. É isso que eu falo, gente. Por que eu queria explicar para vocês o que é o equipamento que a gente está trabalhando? Ele não é só para alopécia. Então, o que acontece? Quando eu estava montando os slides, eu me perguntava, putz, mas eu estou falando de analgesia, estou falando de processo inflamatório. Por quê? Porque tem lógica. Então, eu vou higienizar o local, e se eu vou fazer um microagulhamento, eu posso estar aplicando ele para analgesia, porque tem protocolo de analgesia com o infravermelho. Posso estar aplicando a pomada anestésica e aplicar o red laser vermelho em cima, porque ele faz o quê? Permeação do ativo e amplificação dele. Então, eu vou aumentar o potencial do meu anestésico. Então, por isso que eu disse, não é depois que tu aplica. É antes, é durante, é depois, é na finalização, que eu posso passar o azul, que já está tudo limpinho. E a questão é a seguinte, gente. Respeitem o processo inflamatório do corpo. Não cause uma inflamação em cima de uma inflamação. Não caiam na bobagem de achar que quanto mais, melhor. A cada 21 dias, a médica não vai estar trabalhando com intradermoterapia capilar toda semana. Ok, daí a gente vai entrar numa questão de valor. Se o teu paciente tiver condições de pagar aquele rolo só para permear, o meu permeia com LED. Tá? Eu prefiro gastar um pouco mais numa vez a cada 21, 30, 40 dias, mas para uma sessão de agredir o tecido, fazer o processo inflamatório de uma única vez. LED é uma coisa, laser é outra. LED é âmbar e azul, são lâmpadas. Tanto é, vou mostrar aqui, o LED é esses três pontos aqui, porque é uma luz. O laser é só um ponto, e ele solta o laser, é por disparos de joules. O LED, não, é por tempo de aplicação e centímetros de área. Não. Eu uso esse equipamento, tá? Mas todos os equipamentos de LED, laser, normalmente vão vir com LED e com laser. Até porque, se eu estar comprando um isolado, a outra caneta veio com âmbar e com infra, sendo que o âmbar tem infra nesse equipamento, embora a gente não vê. Eu utilizo esse, porém, acredito que umas 2, 3 marcas que eu conheço também, e outras que eu não devo conhecer, tem esse sistema. Caneta com azul e vermelho, LED e laser, e LED
laser na caneta do âmbar. Gente, tem que suspender tudo. A Ludmila falou uma coisa muito engraçada ali na palestra, que eu estava lá no fundo assistindo. O paciente está fazendo o tratamento e diz assim, não pode fumar. A gente sabe que não pode fumar. Mas tu vai convencer ele de parar de fumar? Então, assim, poder, não pode, será melhor. O que eu indico para a mulherada é busquem uma tinta mais orgânica. Eu vou ter que dizer em público uma marca que não adianta, não sei sair da minha boca essa palavra. Aquela linha de shampoo, Schwarzkopf, essa aí eu não sei dizer, embora eu use. Mas é o seguinte, eles têm uma linha verde de coloração mais orgânica. A minha paciente usou e caiu, mas tentou. Ou uma rena, tá? Que são ervas de coloração que se misturam em água, embora não tape muitos brancos, etc. Tem que fazer várias vezes, não tem muitas colorações. Mas o indicado é suspenda a química. Um alisamento ou uma mecha, uma tintura, suspenda. Ao menos até um período de você conseguir um retorno maior. Depois você pede para ela ir tentando. Tipo, vai fazer uma mecha, tenta não pegar tanto a raiz. Faz mais por baixo, aqueles fiozinhos por baixo. Daí vai de acordo você conversar com o cabeleireiro. Sim, tem química igual. Então, a verdade é, vai de acordo de no início tu suspender total e depois você ir fazendo em doses homeopáticas e tentando. Mas eu peço assim, não. Ao menos no início. Isso é que nem a história assim, Daí você tem que partir para a linha de uma agressividade pacífica, tá? Olha, o médico diz que é para você tomar um antibiótico para a garganta. Você não pode ingerir bebida alcoólica. Mas é só um pouquinho. Entendeu? Eu já digo assim. Escova secador? Não. Não. Então, resultados. Paciente de 49 anos, a foto 1 é a sessão inicial, a foto 2 com 1 ano de tratamento. Recomenda-se realizar 2 vezes por semana durante os 2 primeiros meses e após 1 por semana por no mínimo 3 meses. E depois, manutenções. Manutenções, o que é? A cada 20, 30 dias, ir lá dar um oi e manter aquele bulbo alimentado e aquele fio tratado. Gente, eu digo que isso não é para capilar, isso é para tudo, facial, corporal. Dá um exemplo da sua casa. Em primeiro lugar, você não vai passar um rodo, um pano com um produto num chão sujo. Você vai limpar o chão primeiro para depois entrar com o produto. Seja para mármore, seja para porcelanato, madeira, carpete, certo? Isso é o que a gente faz. E você limpa a casa hoje... Daqui 1 mês, se você não limpar de novo, é porco. Desculpa. Mas você é. Então, toda semana você tem uma manutenção. Em algumas peças, tipo banheiro, diariamente. Essa é a explicação que eu dou para o meu cliente. Gente, dê exemplos palpáveis para o cliente de vocês entenderem. E é com esse tipo de exemplo que eles conseguem fazer a assimilação do teu tratamento. Esse não. Não. O que for com microagulhamento, eu vou avisar. A única coisa aqui é o seguinte, foi com o vermelho e foi com os produtos que eu utilizo. Ponto. Tudo que tiver de extra, eu vou avisar. Esse paciente nem shampoo utilizou. Essa paciente que eu falei que voltou a pintar. Vocês podem até olhar que ela tem a coloração do cabelo e olha como é que ela está com a coloração hoje. Ela queria ser ruiva. Eu disse, esquece. Ainda mais que ruivo, que não é natural, que para mim é uma cor linda, exige manutenção semanal praticamente. Então, ela tem 42 anos, foto 1 inicial, foto 2 com 6 meses de tratamento, recomenda-se realizar 2 vezes por semana durante os 2 primeiros meses, após 1 vez por semana. Por no mínimo 3 meses ou mais, essa paciente realiza manutenção. A cada 20 ou 15 dias, ela chega a passar até 40. Ela dá umas fugidas, assim, vai lá. O que acontece? Ela paga um pacote hoje e vai de vez em quando. E ela é uma paciente que vai com produto de hidratação do fio
para eu aplicar o âmbar, o LED âmbar, tá? Para fazer a permeação. Essa paciente a gente trabalhou com microagulhamento. Tá? De verdade, eu sentia pena, porque eu sabia que ela estava sentindo dor, mas ela aguentava, e é o que ela disse: Carol, eu nunca conseguia fazer colinha, porque quando levantava aqui, abria um monte de frestinhas. 32 anos. Só voltando, essa é uma paciente que a queda dela não é genética. Ela diz que a queda aumentou na parte de amamentação, e ela entrou em uma depressão pós-parto e um estresse, e aumentou a queda ao ponto de começar a ficar calvo e não retornar mais. Tá? Então, essa também é uma cliente que foi muito trabalhada a questão emocional. 32 anos, essa aqui foi por estresse de trabalho, ela fazia o uso de minoxidil. Aquela outra cliente, ela só faz o uso do shampoo. Cliente de 32, foto 1 inicial, foto 2 com 3 meses. Ela não faz manutenção e ela usou apenas o shampoo no período do tratamento. Ela não foi uma pessoa... Porque isso eu faço com o meu cliente também. Ele vai lá, acabou o tratamento, me leva o shampoo ou deixa até na recepção. Carol, manda um WhatsApp, deixei um shampoo lá, passo para pegar. Essa paciente não. E ela fazia a aplicação de minoxidil. E quando ela chegou na clínica, ela estava tomando Pantogard, mas depois não tomou mais. A partir da 15ª sessão, já consigo ver um resultado. E, gente, foto. Foto até no calvo, muito perto, para olhar fiozinhos. Levantem e mostrem para o cliente de vocês, olha, aqui tem 2, 3 fiozinhos que não existiam. Se você vê isso na 5ª sessão, já faz isso. Esse cliente aqui é o meu irmão, 33 anos, foto inicial. A foto 2 é com 2 meses de tratamento. Ele é um caso genético, não é uma pessoa estressada, é uma pessoa que se alimenta super bem. A questão dele é genética. Meu pai é calvo, o vovô é calvo e ele também vai ser. Só que a gente conseguiu dar um suporte. Ele é um cliente que deseja fazer transplante capilar. Por que ele está fazendo tratamento contigo, Carol? Porque ele não quer ficar totalmente calvo para se submeter. Ele quer melhorar aquele tecido o máximo que ele conseguir, para daí ele fazer. Então, até nisso a gente pode estar entrando em parceria com o médico. Mostre o resultado. Ele fez microagulhamento, tá? Não usa o shampoo e usei os produtos nele. Ele tinha uma caspa muito forte e a gente conseguiu eliminar ela com o LED azul. Não tem mais quadro de caspa hoje. Esses aqui são resultados da empresa, tá? Que a gente consegue no material técnico e no teste do equipamento. Então, são fotos de antes e depois, quadro feminino. Aqui em quadro masculino. Aqui são meus referenciais, se alguém quiser tirar fotos para poder até em busca, leitura de artigos e até dos autores, por favor. Sim, sim. Ai, que anjo que tu é, alguém baixou aqui. Gente, eu uso lá de vez em quando alta frequência. Por que lá de vez em quando, Carol? Eu usava muito quando eu tinha só a caneta vermelha. Hoje, eu substituo a minha alta frequência pelo LED azul, que ela é fungicida, bactericida, estimulante, cicatrizante e controle de oleosidade. Tá? Então, hoje eu substituí, mas já usei muito. Para quem só tem o recurso do vermelho, pode ser usado, sim, o azul. Gente, muito obrigada. E eu acabo todas as minhas aulas, seja palestra, seja aula de pós, dizendo: não adianta eu colocar coisa nova em cima do lixo. Eu preciso limpar para refletir na minha pele ou no meu cabelo. Então, que sirva a questão da avaliação, a questão do poder de uso da luz vermelha para capilar, para a questão facial, para a questão de rejuvenescimento. E eu espero ter conseguido passar um pouquinho do meu conhecimento e do meu dia a dia para vocês.
E eu trabalho de forma circular, mas parada no local. Quando fechar os 30 segundos aqui, eu vou esperar os 30 segundos, porque mal não vai fazer, estou achando bem bom, bem curtinho, no raio do handpiece do equipamento, do cabeçote do equipamento. Quando ele apitar que acabar os 30 segundos, eu vou ir para outra área, circular. Por quê? Dependendo da potência do equipamento de vocês, estou falando que já aconteceu comigo no Fluence, de ficar parado e sentir cheiro de queimado. Parou, vou para outra região, assim também. Carol, como é que tu conta os 10 minutos no relógio? Porque lembra que eu coloquei aqui de preparado para 30 segundos o disparo. Então eu conto num relógio que eu tenho 10 minutos. Se precisar, eu expando. Volto. Entendeu? Dá os 10 minutos, lá tô eu. Eu coloco... Volto. Eu só fico paradinho, o que eu estou dizendo não é circular aqui, ó. Tá? Não é arrodear e nem ficar parado e nem varrer. É circular. Que movimento circular eu consigo abranger maior número de sustentação de colágeno e de circulação. Do LED azul, se for 30 segundos, que é o disparo menor dele, tá? Eu não deixo parado também, eu faço movimentação e não passo disso. 30 segundos só, não passo disso. Por região. O tamanho do handpiece. E se for bem focalizado, chegou um paciente com uma psoríase capilar, tá ali, e é bem centralizado, faz 10, 15 segundos. Só ali já vai dar um plus para o teu paciente. Certeza. Shampoo neutro da Mônica e às vezes eu diluo. Não, bem pouquinho, numa gaze, eu coloco assim, ó, a pontinha de uma unha. Gente, espuma não é sinal de limpeza. Tá? Higienizo bem de esfregar na região que eu vou trabalhar e depois eu elimino com um sorinho fisiológico e uma solução de clorexidine. Eu misturo. Se tu tens isso, bota água e depois limpa bem o excesso com uma solução de clorexidine diluída em soro. Isso. E se você tem um tônico que vai devolver o pH, que é isso que eu preciso, você pode estar usando tônico para pele oleosa, só que se for tendência a seborreica. Se não, fica só com soro fisiológico mesmo, que já é de grande tamanho.